Problemas para emissão do NIS em Portugal, o número de identificação na Segurança Social, você deve ter acompanhado matéria publicada no público.pt relatando a dificuldade que imigrantes estão tendo para fazer a emissão desse documento, mesmo tendo visto, tendo autorização de residência e ainda mais quem está irregular no país. Deve ter acompanhado também relatos de imigrantes que estão contando a dificuldade que está sendo, que estão, parece que, num ciclo vicioso em que você chega para o empregador para ser contratado e ele te pede o NIS. Chega na Segurança Social para emitir o NIS, eles te pedem um contrato de trabalho. E quando você vai fazer o pedido de autorização de residência, pedem que você tenha o contrato de trabalho e também o NIS. E aí, como fica a situação desse imigrante? Então, no vídeo de hoje, a gente quer comentar sobre essas notícias, sobre esse processo e também, claro, tentar te trazer alternativas, informações que podem te ajudar a fazer a emissão desse documento. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, eu peço que você acompanhe o vídeo até o final. Já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado brasileiro de imigração e eu estou aqui hoje para tentar conversar com vocês sobre o procedimento para a emissão do NIS, que é o número de identificação na Segurança Social aqui de Portugal, e é um documento muito importante. E vou explicar o porquê. Mas antes, eu preciso contextualizar para vocês. Antes da pandemia aqui em Portugal, você, para fazer a solicitação do NIS, você já tinha que ter o contrato de trabalho. Depois da pandemia, para estimular a chegada de novos imigrantes, o governo de Portugal facilitou a emissão desse documento que serve para que você possa trabalhar no país. Então, somente com o passaporte, com o seu NIF, você estava conseguindo dar entrada e fazer a emissão do teu NIS. Feito isso, em 2024, mudança de governo, mudança de política imigratória, vontade de controlar a imigração desregulada, o governo de Portugal, em parceria com a Segurança Social, dificultou os requisitos necessários para que você possa emitir o teu NIS. Então, se você está como turista hoje em Portugal, você não consegue de forma alguma fazer a emissão desse documento. Você precisa ter um visto ou a autorização de residência. Então, por uma medida de controle de imigração, foi estipulada em julho desse ano novas regras para a emissão do NIS. Só que esse processo tem causado muitos problemas e ainda está a haver uma adequação entre os empregadores e a segurança social. Só que, enquanto não há o ajuste desse procedimento, os imigrantes estão enfrentando dificuldades e eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. Anteriormente, até julho desse ano, o empregador exigia que você tivesse o NIS para poder te contratar. Com essa mudança de regra, não é necessário que você já tenha o NIS para conseguir o contrato de trabalho. Ou seja, a empresa, o empregador pode sim te contratar sem que você tenha o contrato de trabalho. Henrique, mas por que você está falando isso? Vamos lá, gente. É o seguinte: para solicitar o NIS, você vai precisar apresentar um contrato de trabalho ou então atividade aberta. E quem pode solicitar esse documento? Quem pode solicitar o NIS? Tanto o imigrante, o cidadão estrangeiro, quanto o empregador. Ou seja, o empregador pode fazer esse processo para você. Mas o que acontece? Para que uma empresa possa fornecer esse procedimento de emissão de NIS como era antigamente, vai ser necessário dedicar tempo e recursos para isso. Então vai ter que ter um contabilista, vai ter que ter um setor específico para isso dentro daquele negócio, ou contratar um profissional terceirizado para fazer a emissão desse documento para que possa regularizar aquele imigrante. Ou seja, ainda está algumas empresas, a grande maioria delas, alguns empregadores, a grande maioria deles, ainda estão muito reticentes em fazer essa solicitação para o imigrante. Estão se negando a fazer, mas eles podem fazer e devem fazer. Ou te fornecer o contrato de trabalho para que você possa solicitar por si próprio na Segurança Social, ou então fazer esse procedimento para você. Mas Henrique, você está falando isso baseado em quê? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês do guia prático que foi fornecido pela Segurança Social, que está disponível no site, de qual o passo a passo, quem pode solicitar, como você deve fazer, e está ali tudo perfeitamente determinado pelo governo de Portugal. Então você precisa apresentar aonde você estiver se candidatando a vaga de emprego que for exigido nisso, você pode apresentar, olha, primeiro eu tenho que ter o contrato de trabalho, ou você faz esse documento para mim, para que eu consiga fazer
ou você emite o documento para mim para que eu possa me inscrever na Segurança Social. Ou seja, o empregador tem que te ajudar nisso. E muitas vezes você vai receber um não, mas você precisa colocar, olha, eu estou regular no país, eu tenho um visto, eu tenho aqui a prova, que é o guia prático da Previdência Social, eu tenho o site do governo de Portugal, que eu também vou deixar o link para vocês, e vocês precisam realmente colocar ali o seu direito e brigar por ele. Não é o ideal que isso acontecesse, não é o ideal, mas essa é uma alternativa que você pode ter. Nós já tivemos situação de seguidores e clientes nossos que conseguiram chegar em Portugal somente com o visto de procura de trabalho, com o agendamento, demonstrou que vai ter o agendamento para pedir autorização de residência e foi contratado, recebeu o contrato de trabalho, a própria empresa solicitou o NIS e ele já está trabalhando regularmente com o seu NIS emitido. Então, primeiro ponto é acabar com esse mito de que você precisa do NIS para ser contratado. Isso não é verdade, não é o que está determinado pelo governo de Portugal, não é o que está determinado pela Segurança Social. O empregador pode te contratar e, inclusive, ele pode pedir esse documento para você. E antes de eu te contar como que está funcionando ali o processo para emissão do NIS e quais alternativas, além dessa que eu te expliquei no começo, você pode tomar para emitir esse documento, se você já está gostando desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que querem morar legalmente em Portugal, manda no grupo da família e já ativa o sininho, porque toda vez que sair conteúdo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. E, gente, eu preciso destacar o seguinte, nessa quinta-feira nós vamos ter uma live aqui no YouTube e também no Instagram com a Débora Silva, que é uma consultora educacional, e ela vai poder te ajudar a entender como funciona o processo de candidatura para vagas em instituições de ensino aqui em Portugal para solicitar um visto D4, por exemplo. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, entender as possibilidades, inclusive tem pessoas que já estão em Portugal e utilizam ali a consultoria educacional para poder fazer uma requalificação dentro do mercado de trabalho. Então, essa consultoria, essa live com a consultora Débora vai ser muito importante para quem já está em Portugal e também para quem ainda está no Brasil. Então, nessa quinta-feira, às 10 horas de Portugal, às 18 horas do Brasil, nós vamos ter uma live completa com a Débora para que vocês possam mandar as perguntas e ela te ajudar a entender como funciona esse processo de candidatura de vagas. Então, meus amigos, acompanha a nossa live na quinta-feira, deixa o teu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo. Bom, feito essa contextualização sobre o que mudou e te mostrando, te afirmando que o empregador pode sim te contratar sem o teu NIS, qual é o processo e quais documentos que você deve juntar para fazer a emissão desse documento. Primeiro ponto é demonstrar que você está em processo de regularização. Quais são os documentos que estão sendo solicitados? A Segurança Social, se você entrar no site e se você ler o guia prático que eu juntei aqui na descrição desse vídeo, você vai perceber que ele pede que você tenha ali o seu comprovativo de residência, que tenha um pedido de autorização de residência da CPLP ou um visto de residência da CPLP. E o que tem acontecido? Muitos imigrantes estão juntando o visto e não está sendo aceito, está sendo recusado por algum motivo. Às vezes não diz o motivo e às vezes diz que falta esse comprovativo de residência. O que você pode fazer? Tem imigrantes que estão solicitando a CPLP para a emissão do NIS e estão utilizando dessa forma esse comprovativo de residência, e tem imigrantes que estão chegando com o visto e com o agendamento. Isso aqui é uma dica para você. Se você tem um agendamento já marcado no teu visto, você tem a data para pedido de autorização de residência. Então, alguns clientes, alguns seguidores relataram que fizeram o seguinte: se encaminha na loja da AIMA, não precisa pegar fila, vai diretamente no balcão e você pede um certificado comprovando que você tem agendamento para o dia tal na AIMA. E juntando esse documento, juntando o visto e esse documento da AIMA comprovando que você tem aquele agendamento para o pedido de autorização de residência, é suficiente nesse processo. Ou seja, atualmente, se você for fazer a solicitação individualmente através do site da AIMA, você tem duas opções. Se o teu visto veio com agendamento, você junta o visto e esse comprovativo feito pela AIMA do seu agendamento. E se o seu visto não veio com agendamento, você pode aguardar ou você pode fazer um pedido de autorização de residência da CPLP para que você atenda ao primeiro requisito, que é demonstrar que você está em processo de regularização ou que já está regularizado. Não seria o ideal pedir a CPLP, não seria o ideal, mas essa tem sido a alternativa para já que imigrantes têm feito para que consigam trabalhar, para que consigam ser contratados. Segundo requisito é demonstrar que você está trabalhando, está prestando serviço, está contribuindo. Ou seja, você precisa apresentar o contrato de trabalho ou então a demonstração de abertura de atividades e recibos e faturas emitidos.
Ou seja, se você por algum motivo está tentando, já mostrou a lei e não conseguiu o contrato de trabalho de forma alguma, você pode fazer uma abertura de atividades, emissão de recibo e dessa maneira fazer o teu pedido do NIS. Isso também pode ser uma alternativa para vocês, meus amigos. Então, isso que tem sido solicitado. Essas que têm sido as alternativas. Você demonstrar que está em processo de regularização e demonstrar que está trabalhando ou então que está prestando serviço. Então, esses são os passos atuais que estão disponibilizados através do site da Segurança Social. Então, o pedido atualmente é feito através da Segurança Social, via de regra. Essa é a forma administrativa. Além dessas possibilidades, nós já temos conhecimento de alguns colegas, não é o meu caso, de colegas que conseguiram via judicial fazer a emissão do NIS. Por quê? Se você for pensar que os imigrantes que estão sem agendamento estarem sendo obrigados a pedir uma CPLP para poder ter acesso ao NIS, isso é irregular, isso é ilegal. Então, se há ilegalidade, existe a possibilidade judicial de você buscar os seus direitos. Então, a gente já tem conhecimento de alguns colegas que conseguiram a emissão do NIS de forma judicial. Essa é uma possibilidade. Então, existem sim alternativas atualmente para que você consiga fazer a emissão do teu NIS. Mas para isso, você precisa conhecer os teus direitos, precisa conhecer quais são os processos, quais são os documentos que podem ser alternativas e também, se nenhuma maneira dessas funcionou para você, existe a possibilidade de você procurar um profissional para tentar te ajudar na esfera judicial. Feito todo esse aparato, eu preciso destacar que, conforme foi demonstrado pela reportagem de insatisfação de imigrantes, de reclamações que foram feitas na ouvidoria, esse fato já é de conhecimento do governo de Portugal, da AIMA e também da Segurança Social. Então, no meu sentir, isso será resolvido, regularizado, padronizado muito brevemente. E vou te explicar o porquê. Se você pensar que o empregador quer contratar o imigrante e não consegue pela falta do NIS, que o imigrante quer ser contratado e não consegue pela falta do contrato de trabalho ou do NIS, e que a Segurança Social quer que esse imigrante trabalhe e contribua para poder sanar as necessidades do país, da economia e da previdência social, ninguém está sendo beneficiado nessa história. Ninguém está sendo beneficiado. Então, assim, gente, no meu sentir, isso precisa ser resolvido, regularizado o mais brevemente para que os imigrantes possam voltar a ser como era antes, aqueles que estejam regulares no país consigam, de toda forma, se regularizar. Eu entendo que essa medida serve para combater a imigração desregulada, mas você não pode dificultar a vida de imigrantes que estão buscando a forma correta para isso, que tenham visto ou que tenham autorização de residência. Então, no meu sentir, e é o que eu espero que aconteça, isso está próximo de ser resolvido. Não sendo resolvido tão rapidamente, tão padronizado, essa padronização não seja feita tão rapidamente, você tem as alternativas que eu apresentei para você aqui nesse vídeo. É importante conhecer os seus direitos, conhecer os processos para que, se você não conseguir executar, exercer esse seu direito que é garantido por lei, você possa buscar a via judicial ou então outras maneiras de fazer com que esse direito seja executado. E é por isso que a gente trabalha, a gente traz conteúdos aqui para que você possa estar ciente das melhores maneiras para você imigrar já com esses direitos garantidos. Então, meus queridos, qual é a forma correta, qual é a forma ordinária que você tem para já chegar em Portugal com esses direitos? É através de um visto de residência. Quem entra com visto vai ter prioridade para se regularizar aqui em Portugal. E você deve imaginar, poxa, Henrique, mas existe ali o projeto de lei, existe inclusive uma lei que já prevê a possibilidade, apesar de não estar ativo no portal, que já prevê a possibilidade de imigrantes CPLP se regularizarem em Portugal, já estando no país. Sim, é verdade. Agora, o que vai ficar a teu critério, vai ser algo decidido por você, imigrante, é se você já quer resguardar os teus direitos ainda antes de sair do teu país, ou se quer chegar em Portugal para depender dos processos que são criados pelo governo que está no momento. Então, os processos aqui em Portugal às vezes parecem ser muito contraditórios e são, enfim, mas cabe a você buscar a melhor maneira de ter previsibilidade e se assegurar dos teus direitos para poder viver tudo que Portugal tem para te oferecer. Sobre a aplicação de um visto de residência,
Aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos variados falando sobre todos os vistos de residência para que você possa entender como funciona, qual documentação, quais requisitos, quanto você vai gastar, para onde você vai encaminhar. Então, se você maratonar os nossos vídeos, você vai certamente poder fazer essa aplicação individualmente. Agora, tem pessoas que têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Se você tiver interesse em ter uma equipe completa, com 100% de aprovação e visto de residência, você pode entrar em contato com a gente, com o Direito Além das Fronteiras, para que a gente possa te ajudar a fazer um processo migratório de sucesso. Então, se você quiser uma equipe te acompanhando do passo 1 até a chegada em Portugal, indicação, informações para pedido de autorização de residência, documentos como NIS e NIF, entre em contato com a nossa equipe, a gente pode te ajudar para que você possa ter um processo migratório tranquilo e de sucesso. É o primeiro contato aqui na descrição desse vídeo. Manda mensagem para que eu possa participar desse teu planejamento para morar legalmente em Portugal. Estou te esperando. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender qual que é a realidade dos fatos e tentar te mostrar que nem tudo está perdido, existem alternativas que você pode buscar para conseguir fazer a emissão desse documento. Imagino que essa situação está perto de ser solucionada, de ser padronizada, para que os imigrantes que entrem com visto, que estejam regularmente no país, não sejam prejudicados. Mas eu quero saber a tua opinião. Me conta aqui qual foi a alternativa que você utilizou para conseguir solicitar o teu NIS, quais são as dificuldades que você está enfrentando, para que esse ambiente aqui possa ser um ambiente colaborativo, para que você consiga, de fato, se regularizar em Portugal, consiga trabalhar e, claro, viver o melhor que Portugal tem para te oferecer. Então, quero agradecer a tua atenção, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, estou esperando o próximo vídeo. Até mais!